Olá, meus amigos, tudo bem? Eu tô passando para falar um pouquinho sobre como que tem sido para nós esse tempo de coronavírus e o que tem acontecido conosco ultimamente como família. E foi um choque porque para todo mundo, eu sei que foi, né? Então eu quero falar como que foi para nós, assim. Todo mundo sabe, tem acompanhado através das informações que eu mando pela lista de transmissão, como que a gente trabalhou bastante o ano passado para que a gente conseguisse reabrir a nossa escola. Com muito choro e ranger de dentes, a gente conseguiu abrir a educação infantil e o terceiro ano, e tudo sempre muito instável o ano todo. O começo do ano, janeiro, foi um parto, gente, um parto. E a gente ainda, quando a gente achou que estava dando a luz, porque aí a escola já estava funcionando, tá aberto, demos um passo de contratar uma professora, que é uma pessoa que já estava caminhando com a gente há bastante tempo, para o terceiro ano, porque tinha uma procura com crianças dessa idade. Então, só podia abrir se tivesse 8 para conseguir pagar o salário dela. E aí, na mesma semana, tinha os 8, depois tinha 4, depois tinha 2, depois tinha 3 no dia mesmo da aula tinha 4. Assim, muitas lutas, muitas dificuldades. Mas a gente começou a dar uma estabilizada, veio o coronavírus. E aí agora a gente tá numa outra incerteza, porque os pais querem cancelar as matrículas e tudo mais, né? Essas são as nossas problemáticas como escola. Estamos tentando nos adaptar como família para que os nossos filhos não percam o ritmo de estudar, de aprender. Como escola, a gente tem enviado materiais para os pais fazerem em casa e tudo, mas não é a mesma coisa, claro. E aí, com os nossos filhos, a gente também tem tentado fazer isso em casa. Então, estamos apanhando, mas estamos fazendo. E a gente teve alguns, claro, né, alguns contatos cancelados para treinamento, para dar aula e tudo mais, mas mesmo assim a gente conseguiu manter algumas coisas à distância, né? Marcos deu aula para a ETED da Jocum Montes Claros, porque algumas bases da Jocum já estavam em andamento, já estavam funcionando algumas coisas e decidiram encerrar e manter as pessoas na base e dar continuidade e terminou algumas escolas que já tinham começado. Outras bases pararam as escolas no meio e mandou todo mundo para casa. A nossa base ia começar a ETED dia 5 de abril, e aí nós cancelamos para o segundo semestre. E então, alguns contatos que a gente tinha foram cancelados e a gente não conseguiu reaver. Então, para mim foi um pouco frustrante também, porque eu tava com alvo de dar pelo menos uma oficina do Clabs por mês pra gente poder crescer nisso e para poder alcançar mais pessoas. Então, entre bases de Jocum e igrejas e tudo, de falar desse assunto, eu queria que 2020 fosse um ano que eu conseguisse mergulhar mais e arregaçar a manga com isso, né? Porque eu gastei 2018 e 2019 trabalhando bastante na escola, com todas as contribuições que eu posso dar. Ainda trabalho na escola, eu sirvo na secretaria. Na verdade, eu sou secretária oficial da escola, pra gente não ter que contratar, que até então a secretária era contratada, e aí a gente não ia ter finanças para isso, né? E então não deu, né? Foi cancelado. No dia que começou a quarentena, eu tava com viagem marcada para Brasília e para falar numa igreja sobre proteção e prevenção também, e foi o primeiro contato que desarmou, assim, que desestruturou, que desconectou. Tem outra palavra, mas eu não tô lembrando. Dia 13 de março que foi. Então a gente já tá aí com mais de um mês de quarentena, né? Ou faz um mês amanhã, porque na nossa escola, o dia 17 que a gente dispensou os alunos, e alguns lugares começaram antes, alguns lugares começaram um pouquinho depois, mas o fato é que a gente já tá em mais ou menos um mês, né? E pra mim foi muito difícil todas essas coisas. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar em movimento, então não foi fácil. E eu tive um momento muito down, assim, de tipo assim, ai, o que eu vou fazer? Tipo, não consegui. Gente, eu fiquei mal, assim, eu fiquei bem pra baixo. E eu acho que agora eu tô super bem, assim, levando em consideração como eu fiquei malzaço. Eu acho que agora eu considero que eu estou bem. Mas, então a gente tá tentando. A gente trabalha coisas paralelas, tudo que a gente pode fazer online a gente faz. Aí eu tava falando, Marcos deu aula na Jocum Montes Claros, online. E essa semana
Eu tô dando aula na escola Crianças em Risco, de BH, falando sobre abuso sexual em crianças. E tem sido muito bom poder descobrir esse outro lado da ferramenta de trabalho, né? Então tá sendo bem bacana, são 7 alunos, estão conseguindo pegar, estamos conseguindo caminhar juntos com a temática e tem sido muito bom. Os nossos filhos sentem bastante falta do convívio. Eu acho que a gente não tá vivendo nada que outras pessoas também não estejam vivendo, né? Mas algumas coisas foram bem chaves para mim. Então, foi muito importante. Algumas pessoas foram muito chaves para nós no começo dessa pandemia. A primeira preocupação quando as pessoas começaram a falar estoca alimento, faz e não sei o que, ali eu já comecei a entrar em pânico. Quando eu fui no mercado tentar comprar, assim, alguma coisinha, né? A gente vai no mercado toda semana e a gente compra aquilo que a gente precisa para aquela semana, porque é assim que a nossa vida funciona. Então, quando eu pensei assim, gente, vai acabar a comida, meus filhos comem pra caramba, vai acabar a comida, eu não vou ter como alimentar meus filhos. Eu entrei em pânico, minha gente. Foi no começo, assim, de tudo. Então, quando eu fui pro mercado e vi toda aquele movimento, fila, fracionado, algumas coisas que não podia comprar muito, leite, açúcar, óleo, tinha algumas coisas que não podia comprar muito. A seção de verdura não tinha muita coisa, o que tinha estava estragado e é um mercado grande, é o melhor mercado que tem aqui para nós. E eu entrei em desespero. Então, algumas pessoas foram bem chaves para nós e eu sou muito grata a Deus porque amigos assim que a gente sempre tem um contato que mostraram tanto interesse que eu acho que nesse momento eu não estava esperando tanta generosidade e apoio e preocupação, assim. Então, para mim eu tive um momento de ver a graça de Deus, de ver Jesus mostrando a preocupação dele e de falar, olha, eu tô aqui. E não é essa pandemia que vai nos separar. Então, porque eu entrei em um processo bem difícil, eu não tinha muito ânimo, assim, com a minha casa, com minha vida devocional, nem nada disso. Então, quando eu vi algumas pessoas falando, olha, eu mandei uma oferta para vocês, eu tô preocupada e tal, ministrou muito meu coração, porque foi a voz de Deus falando que ele tava com a gente, assim, né? Então, apesar de todas as incertezas, ele não deixou de estar conosco. E eu queria muito contar isso, assim, de compartilhar, porque eu não sei como que tá sendo para você agora, esse tempo. E às vezes eu fico pensando que agora eu tô melhorzinha, mas talvez para algumas pessoas a angústia tá vindo agora. E eu quero te encorajar, porque ele tá aqui. E uma coisa que tem sido extremamente encorajador para nós é que Lauren e Darlene, os fundadores da Jocum, têm enviado palavras para nós de falar, olha, todo mundo tinha planos, todo mundo queria fazer alguma coisa, todo mundo sonhou e orou por coisas que iam realizar esse ano. E Lauren tem falado há muito tempo que 2020 era um ano muito chave para nós sobre a erradicação da pobreza bíblica e a tradução da Bíblia para alguns idiomas que não tem. Então era muito chave. Gente, como Jocum, a gente tinha muita expectativa para esse ano que também foram frustrados. E a gente quer acreditar, assim, que são frustrados temporariamente, né? Porque a gente tá passando por um período difícil. Então eu vou mandar também o link da palavra do Lauren, que foi, assim, um bálsamo. E eu não sei se nesse momento você tá bem, continua mantendo a sanidade, ou se tá sendo difícil agora, ou se foi difícil no começo, como foi pra mim. Mas eu vi a bondade de Deus através da vida das pessoas que se importaram conosco, que foram tão pontuais de falar assim, como vocês vão fazer, como vai ser, e a gente quer abençoar, a gente estava orando por vocês. Então isso pra mim foi assim, muito, aqueceu o meu coração e foi voz de Deus na nossa vida de falar, eu tô aqui, nada vai nos separar. E eu acho que é isso que eu quero trazer para nós, assim, vocês são meus amigos, né? Se você tem recebido notícias periódicas assim, nossas, às vezes eu posto uma foto, eu peço uma oração, é uma lista de transmissão, mas não é uma lista de transmissão para qualquer pessoa, é uma lista de transmissão para pessoas que são importantes para nós, como família. Então, muito obrigada por fazer parte da nossa história, muito obrigada por fazer parte da nossa família, muito obrigada por nos acompanhar, obrigada porque essa participação demonstra o quanto Jesus está junto conosco através de pessoas. Então, muito obrigada mesmo.
Se eu ficar falando muito, eu acho que o vídeo vai ficar muito comprido e chatinho de assistir. Mas são essas coisinhas que eu queria pontuar. Como foi difícil pra mim, como que tô dando uma alavancadinha agora. Nós estamos trabalhando, não para. O que a gente pode também aproveitar de treinamento e aprendizado através de cursos e tal. Eu gosto muito de estudar, né? Então, através de cursos e até mesmo capacitando a equipe aqui da base da escola, a gente tem feito. Toda sexta-feira a gente tem reunião online para poder discutir livros que a gente está estudando e tal. Estamos na ativa, né? Tenho tentado ouvir as pessoas sobre as dificuldades com esse tempo de pandemia e tem sido bom, e Deus tem sido fiel e Ele não vai deixar de ser fiel. E eu acho que eu queria reforçar isso também. Isso não é nada comparado àquilo que a gente ainda vai viver com Ele e também não é pior do que a igreja primitiva sofreu ou que os cristãos perseguidos passam em países fechados, né? Então, talvez esse seja um tempo de nos provar, saber do que nós somos feitos. E por um momento, nessas 2 primeiras semanas, eu fiquei pensando, Kátia, acorda, você precisa desenvolver resiliência, você precisa aprender a sair bem de situações assim. Foi um choque para todo mundo, eu sei de todos esses pontos, mas para mim me alertou para a resiliência que eu preciso desenvolver, porque uma das minhas metas é treinar os meus filhos para que eles passem por esses momentos de provação mais difíceis e que saiam fortes disso, né? Então, para mim tem sido uma escola. Eu não sei como foi para você, mas eu quero ouvir. Se você quiser compartilhar, eu tô aberta para ouvir também. E é isso, eu acho. Talvez eu tinha mais coisas para falar, mas agora eu não tô lembrando. Deus abençoe. Estamos juntos, estamos em casa e estamos juntos, mas estamos juntos porque estamos conectados. Deus abençoe.